Boa noite para todo mundo. Estamos aqui ao vivo pelo canal Mais Psicólogos. E o tema de hoje vai ser sobre a mentira. Então eu vou esperar o pessoal ficar online, vou esperar todo mundo chegar para a gente poder começar a nossa live de hoje. E o tema de hoje é descobrindo a mentira. Eu vou esperar todo mundo chegar. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo e se vocês estão me vendo bem. Eu vou precisar que vocês me falem se vocês estão me ouvindo e se vocês estão me vendo bem, tá? Antes da gente começar. O tema da live de hoje. Oi, Carla! Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ver e me ouvir? Tudo certinho? O tema da live de hoje é sobre a mentira. É um tema que vocês pediram bastante. Oi, Miriam, tudo bom? Me respondam se vocês conseguem me ouvir, por favor, tá? Que eu ainda não tive feedback de vocês se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo, né? Obrigada, Miriam. Ouvindo e vendo, né, Cacau? Obrigada. Então, boa noite para todo mundo que tá me vendo e me ouvindo. Genoveva, boa noite. Boa noite, Rosemary. O tema hoje é sobre mentira, gente. É um tema que vocês pediram muito ao longo da semana pra mim. Boa noite, Marciel. Boa noite, Natércia. Boa noite, Maurílio. Como que é? Maurílio. Vitor Guedes. Obrigada, dizendo que a transmissão tá legal. Isvineila. Boa noite. A Cacau é psicóloga do Rio Grande do Sul. A Andréia tá dando boa noite também. Então, gente, hoje eu vou falar sobre mentira, que é um tema que vocês foram me pedindo bastante ao longo da semana ali na minha página. Eu queria saber se vocês têm questões, se vocês têm comentários sobre esse tema. Boa noite, Mariana. Boa noite, Adriana. Vocês estão me vendo e ouvindo certinho, que bom. Boa noite, Cleide, tudo bom? Almir, boa noite. Então eu vou começar. Primeiro eu vou explicar pra vocês como funciona aqui a minha live, no caso. Eu tô aqui toda terça-feira, às 8 horas da noite, online, falando sobre temas referentes à psicologia. Então esse tema de hoje foi sugestão de vocês. E o que acontece? Como que funciona a live que eu trabalho? É assim, eu dou uma aula pra vocês, eu vou explicar um pouco da teoria do que é a mentira, de acordo com a psicologia. Então no meio vocês podem fazer dúvidas, perguntas, comentários, o que vocês quiserem. É uma aula um pouquinho teórica, só que é uma teoria super rasa, super simples de entender, para vocês compreenderem um pouco mais do que significa a mentira para a psicologia, tá? No caso, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com a linha Teoria Cognitiva Comportamental, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês vão me perguntando. Deixa eu ler o que vocês estão mandando aqui de boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. A Mariana, a Jane, a Angélica, a Raquel, a Mariana e a Jane. Então, boa noite para todo mundo que tá aqui já. E eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês sobre a mentira. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a mentira, o ato de mentir em si, ele é um ato intencional e deliberado de dar uma declaração falsa, seja essa declaração qual for. E durante a nossa vida, a Mariana tá dizendo já que tá com problemas com uma pessoa que mente. Tá, Mariana, a gente vai conversar sobre isso. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, pode mandar aqui pra mim, tá bom? Ou, gente, se vocês quiserem conversar comigo em particular, tem a minha página no Facebook, chama Psicóloga Stephanie Nebó. O link tá disponível aqui pra vocês. Curtam minha página, mandem mensagem, mandem inbox, sugestões de temas, questionamentos, fiquem à vontade. Tem até um post na minha página escrito sugestões de temas para vocês ficarem à vontade e dizerem o tema que vocês querem saber um pouco mais, tá bom? Mariana, te ajudo sim, ou você me procura na minha página ou você conta aqui pra gente que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Vamos voltar. Durante toda a vida, todo mundo mente. O que acontece? Tem pessoas que chegam a mentir até 200 vezes por dia. Sim, gente, é 200 vezes por dia uma pessoa chega a mentir. Aí todo mundo, mas como assim? 200 vezes por dia? Imagina, essa psicóloga tá falando groselha. Não, gente, o que é mentir? É qualquer testemunho falso. Então, falsos elogios são mentira, desculpas esfarrapadas são mentiras, e aquelas mentiras descaradas. Então, por mais que a gente veja um bebezinho na rua e fale, ai, que bebezinho fofinho, e você não acha ele tão fofinho, você tá fazendo um falso elogio. Isso também é uma mentira, tá?
Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui um pouquinho. A Mariana tá me dizendo, ele marcou comigo 4 vezes para se encontrar e nunca vai. Tá, Mariana, a gente pode conversar sobre isso um pouquinho. A Andrea tá me perguntando, vira vício? Tem pessoas que acreditam na própria mentira. Sim, Andrea, vira um vício sim. E aí que vira um transtorno psicológico que chama a mitomania, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. A Mariana tá dizendo que sempre inventa as mesmas mentiras. Eu sei que ele me ama. Mariana, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você quiser me procurar na minha página, a gente conversa. A Keila. O que faz um mentiroso ser convicto e acreditar nele mesmo? Gente, vocês estão fazendo muitas as perguntas que eu vou responder ao longo da aula. Como é uma aula, eu tô começando bem da teoria, explicando um pouquinho uma introdução pra gente conversando sobre isso. Tá? A Mariana perguntando qual o problema comigo. Mariana, não tem a ver com você. Às vezes ele é uma mentira compulsiva que a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Então vamos lá. Então a mentira ela começa desde falsos elogios até mentiras descaradas. E isso acontece no dia a dia. Não tem como você falar pra mim, qualquer pessoa falar eu nunca menti na vida. Sim, gente, a gente já mentiu. Porque qualquer desculpa esfarrapada, qualquer falso elogio que a gente faça, é uma mentira, querendo ou não, né? Então, realmente, a gente já mentiu várias vezes. E por quê, né? Quais são as razões das pessoas mentirem? Tem receio das consequências, do que pode acontecer se ela falar a verdade. A insegurança ou a baixa autoestima também podem fazer as pessoas acabarem mentindo. Razões externas, como, por exemplo, esses falsos elogios, ou desculpas esfarrapadas. Aí tem os ganhos e regalias, então você acaba mentindo para ganhar alguma coisa em troca. E aí tem as razões patológicas, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, que é o transtorno da mentira, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês vão me perguntando, elas estão passando meio rápidas aqui, eu não consigo acompanhar elas muito bem, mas vocês vão perguntando. A Mônica tá dizendo que conhece uma pessoa que emenda uma mentira na outra. O Edivan, tem gente que diz é uma mentira branca. Então, mas mesmo sendo uma mentira branca, ela é uma forma de mentira, né? A Mariana, tenho depressão e síndrome do pânico. Tá, Mariana, a gente conversa sobre isso depois. O Claudinei, o que leva uma pessoa a elaborar mentiras? Então, o que leva essa pessoa a elaborar mentiras depende do que ela tá buscando por essa mentira. Então, ela tá buscando se livrar de alguma consequência ruim, ela tá se livrando de uma insegurança, de uma baixa autoestima... Ela tá se livrando de alguma razão externa, ela tá tendo algum ganho ou regalia fazendo essa mentira, mentindo dessa forma, ou ela tem alguma razão patológica para isso. A Mariana tá dizendo que tem problemas, né? O Leonardo, doutora, eu conheço uma pessoa que mente bastante. O Leonardo, fala um pouquinho mais sobre isso se você quiser conversar. Eu vou falando um pouquinho mais sobre o que é essa mentira constante. E o que acontece? As mentiras, até certo ponto, elas são recursos que nós temos, que as pessoas têm, para se ajustar a certas situações da vida. Por exemplo, na infância, até certa idade, as crianças não sabem o que é verdade e o que é mentira, elas vivem muito no mundo da fantasia. Mas depois dos aproximadamente 7, 8 anos, as crianças já têm a capacidade de distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. E aí, nisso, as crianças normalmente começam a mentir, por quê? Porque elas querem se livrar de castigos, elas querem se livrar das broncas. Então, ela prefere começar a mentir para os pais, o que as crianças realmente fazem, para evitar a bronca, evitar castigo, evitar qualquer tipo de punição. Vou responder um pouquinho vocês. É que passa muito rápido as perguntas, gente. A Lorena, tem como saber quando uma pessoa está mentindo? Tem sim, Lorena. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A Márcia da Silva, como saber quando a criança está mentindo? Ótima pergunta, vamos falar sobre isso também, Márcia. Quando que a gente sabe que a criança está mentindo? A criança, ela mente, mas ao mesmo tempo que ela mente, ela não consegue sustentar aquela mentira. Um exemplo que eu vou dar é um estudo que existe hoje, que é assim, eles colocaram crianças numa sala e colocaram uma caixa toda vedada, toda preta, e tinha um objeto dentro dessa caixa. Esse objeto emitia um som, emitia uma sinfonia de Beethoven, X. E a criança tinha que adivinhar o que tinha nessa caixa, qual brinquedo tinha nessa caixa através desse som. O que o experimento fazia? Falava para a criança, tocava o som, e aí o observador saía da sala.
A criança, muito curiosa, ia lá, abria a caixa e via o que tinha dentro, que era um carrinho. Fechava a caixa e ficava ali quietinha no lugar dela. O experimentador, o pesquisador, ele voltava para a sala e aí a criança respondia: ah, tem um carrinho dentro da caixa. E aí o pesquisador começou a perguntar: ué, mas como você descobriu que era um carrinho? Como você descobriu? E aí nisso a criança se entrega, porque a criança não tem a capacidade de elaborar uma mentira em cima da outra, porque daí ela teria que mentir do como ela descobriu. E a criança ainda não tem essa capacidade, então ela acaba inventando: ah, porque eu descobri, eu imaginei, eu suspeitei. E aí é nessa situação que a gente consegue pegar a mentira de uma criança, ela não consegue colocar uma mentira em cima da outra. Tá, eu acho que eu consegui te responder um pouquinho, Márcia. Deixa eu ver o que mais vocês estão mandando de dúvida aqui. A Evelyn, quando não perdoar uma mentira? Evelyn, essa é uma questão muito pessoal sua, né? Até que ponto a mentira daquela pessoa te incomoda? Até que ponto essa mentira te trouxe algum mal? É muito particular de cada um essa questão. Se você quiser conversar sobre alguma questão me procura na minha página, tá bom? Que a gente conversa um pouco mais. O Danilo, como ajudar uma pessoa mentirosa a se livrar desse vício? Eu vou falar um pouquinho ao longo da aula sobre isso, tá, Danilo? Se você ficar até o final, você vai conseguir descobrir. Andreane, percebo muito isso em sala de aula. Você é professora, né? Como que você consegue perceber isso? Fala um pouquinho pra gente. Vamos ver o que mais tem de perguntas. A Lilia, minha filha tem 10 anos e já não sei quando ela está falando a verdade ou mentindo. Lilian, é exatamente isso. A criança, ela não consegue fazer uma mentira em cima da outra, como esse exemplo que eu dei da caixa. As crianças não conseguem complementar uma mentira em cima da outra. Então, se você conseguir achar que ela tá mentindo, se você continuar questionando ela acerca do que você acha que é mentira, talvez você descubra aonde tá a verdade, onde tá a mentira da sua filha, tá? Boa noite, Marlene, tudo bom? A Gleice é estudante de psicologia. A Mariana, como ajudar alguém que mente? Então, gente, como eu trago uma aula um pouquinho teórica para vocês, ao longo da aula eu vou falando alguns temas e essa resposta para vocês sobre como a gente ajuda alguém que mente, tá no decorrer dessa aula, tá? Então, eu vou só responder isso para vocês. A Márcia, tem gente que faz da sua mentira uma verdade. Exatamente, e é nesse ponto que a gente vai entrar hoje, que é o crucial da nossa aula. Tá bom? A Angélica, e quando a pessoa mente, você sabe que ela está... E a Angélica veio até a essência da sua pergunta, eu não consigo ver ela como um todo. Ele se sente inferior aos outros homens, como ajudar ele? A Marina está perguntando. Eu vou conversar um pouco sobre isso. A Lisandra, tinha esquecido, ainda que deu tempo, né, Lisandra? Que bom. A Amanda está perguntando, a mentira pode estar relacionada a problemas psicológicos? Pode sim, Amanda, e é por isso que a gente está tratando essa live hoje. A Tracy está me perguntando como saber se a pessoa está mentindo ou não. Como que a gente descobre? Depende do grau de mentira, porque tem as pessoas que mentem naturalmente. Assim, tem as mentiras, como alguém sugeriu um pouquinho mais cedo na aula. Mentiras brancas, que são as mentiras que todo mundo já contou alguma vez na vida. A questão é, o que você quer descobrir? O quanto essa pessoa mente? Quais são as mentiras dela? Como ela mente? Depende muito da individualidade dessa pessoa e por que ela faz isso. O que ela mente, por que ela mente, quais as razões dela mentir. Porque normalmente as pessoas que mentem mesmo, e mentem, não vou chegar a dizer compulsivamente, mas mentem um pouco mais, porque tem a pessoa que não mente, a pessoa que mente, às vezes, que esses falsos elogios, essas mentiras exacerbadas, que são descaradas. Tem as pessoas que mentem de vez em quando oportunamente e tem os mentirosos compulsivos. E o que engloba as pessoas que mentem mais do que deveriam? Elas têm muito receio das consequências, elas têm uma insegurança ou uma baixa autoestima, elas têm alguma razão externa que façam ela mentir, elas têm algum ganho ou regalia por conta dessa mentira, ou elas têm as razões patológicas, que aí a gente entra na mentira compulsiva, tá? Boa noite, Mari. A Betânia, conhece uma pessoa que mentia sobre a vida dela e, gente, tá vindo com 3 pontinhos as questões de vocês, eu não consigo pegar elas inteiras. O Edivan tá perguntando por que as crianças mentem. As crianças normalmente mentem para evitar broncas, punições e castigos. Então, qualquer coisa que elas saibam que de alguma maneira vai prejudicar elas, que elas já tenham a consciência disso, que a partir dos 6, 7 anos, elas vão acabar criando mentiras para poder se safar
dos castigos, das brigas, das broncas dos pais. Tá bom? A Karina também pergunta, as crianças não conseguem elaborar a mentira? Então, elas conseguem até certo ponto, foi como eu passei um pouquinho mais cedo, Karina. Elas conseguem fazer uma mentira só. Então, elas pegaram aquele experimento que eu falei, elas viram o que era. Eu não sei, quem acompanhou, eu vou repetir o experimento, então, mais fácil. É assim, a criança entra numa sala, tem uma caixa toda vedada preta e tem um pesquisador. Esse pesquisador pergunta o seguinte, que brinquedo é esse? Ela só pode escutar o som desse brinquedo. O som desse brinquedo é o som de uma música, uma sintonia de Beethoven que toca. Tá bom. Nisso, o pesquisador deixa a caixa na sala, e a caixa a criança pode abrir, e sai da sala. Quando ela sai da sala, a criança, por impulso, abre a caixa para descobrir o que é. Quando ela olha para dentro da caixa, tem um carrinho. Então, a sinfonia não tem nada a ver com o brinquedo em si, que é o carrinho. Então, ela fecha a caixa e fica quieta na dela. Quando o pesquisador volta, ele toca o som de novo e pergunta, que brinquedo que tem aqui dentro? E a criança responde, é um carrinho. Por quê? Porque ela olhou e ela não podia ter olhado na caixa. A caixa estava ali disponível, mas ela não podia ter aberto aquela caixa. E aí, quando o pesquisador pergunta, mas como você descobriu que era um carrinho? Como você sabe que é um carrinho? Aí a criança não consegue inventar uma outra desculpa. Ela não consegue inventar uma outra mentira, porque ela já está mentindo, porque ela não podia ter visto a caixa e ela viu. Você entendeu, Karina? Então, nessa situação que a criança ela não consegue elaborar outra mentira, mas ela sim já consegue elaborar mentiras para evitar qualquer castigo, qualquer punição. Então, ela pode inventar que não tem lição de casa para não levar bronca dos pais. Ela pode inventar para a professora alguma situação que aconteceu em casa para não levar bronca da professora. A criança ela consegue mentir para evitar algum prejuízo para ela sim, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. O Vitor, Stephanie, como perceber se a pessoa está mentindo ou não? Gente, as perguntas de vocês eu não sei porque tá vindo com reticências, então eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir, tá? A Franciele tem um filho de 4 anos que mente quando faz algo errado. Exatamente, por quê? Porque ele tá evitando ser punido pela coisa que ele fez errado, tá? O Lê Duarte, a mentira pode se tornar um vício? Pode sim, Lê, é isso que a gente vai chegar hoje. Bom, eu tava falando um pouco das crianças, o como as crianças começam a mentira, agora eu vou falar dos adolescentes. Pro adolescente, ele também já sabe o que é certo e o que é errado, e quais são as consequências do certo e errado. Mas quando o adolescente mente quando ele consegue ou se livrar de uma responsabilidade muito grande, seja ela qual for, ou quando ele quer entrar em algum grupo social. Então, ele pode inventar uma história, ou ele pode se vangloriar de coisas que talvez ele não tenha para poder entrar em algum grupinho social. Isso também pode acontecer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, as perguntas estão vindo com muita interrogação, então depois que acabar a live eu respondo um por um nos comentários, tá? Porque as perguntas muito grandes, elas estão vindo com reticências pra mim, então depois eu respondo uma por uma nos comentários. Por favor, não fiquem preocupados que eu respondo um por um sempre. Acho que quem já me assiste sabe que depois eu vou um por um respondendo vocês. O Matheus Diniz. O que causa problemas de ansiedade? Como tratar? Matheus, essa questão da ansiedade a gente pode tratar em uma outra live, tá? Aqui eu vou focar apenas em falar sobre a mentira e as consequências dela. Porque senão a gente vai começar a entrar em outros temas, e a ansiedade é um tema super bacana de ser conversado, mas a gente perde um pouco do foco de hoje, tá? A Mariana tá falando que pra conversar comigo, Mariana, ou conversa comigo na live, ou entra na minha página, é psicóloga Stephanie Nebó. Pode entrar, curte, manda mensagem que a gente conversa lá também um pouquinho, tá bom? Se você se sentir melhor. O Danilo, existe algo de positivo e benéfico na mentira? Danilo, existem aquelas mentiras que a gente faz para não criar caso, não criar confusão. Então, vou te dar um exemplo. Não sei se você se relacionar com alguém, mas, por exemplo, você tá com a sua namorada, com a sua esposa, enfim. E a sua namorada pergunta, amor, essa roupa tá bonita? Você pode achar que não está. Mas, pra você evitar um transtorno, você fala, não, amor, tá linda. Isso é um falso elogio, que se enquadra nas mentiras. Então, não é que ela traz um benefício, ela não te traz um prejuízo, né? Você não vai brigar com a sua namorada, não vai discutir, não vai estragar com a noite de vocês por conta disso, porque não é uma mentira que vai influenciar em algo. Mas não deixa de ser uma mentira, então ela nem beneficia, nem malefica.
justifica, mas é uma mentira, tá? Por isso que eu falo que as pessoas mentem muito durante o dia. Durante um dia, as pessoas normalmente costumam mentir bastante, né? E são os falsos elogios é o que mais acontece. Ah, que bonito, que lindo, nossa, que preço bacana. Você vê uma promoção e a vendedora fala, ah, que legal, nossa, que preço lindo, maravilhoso, depois eu levo. Aí é uma falsa mentira, é uma mentira, entendeu? Você entra numa loja. Ah, eu só tô dando uma olhadinha, depois eu venho aqui buscar. E você nunca foi buscar um produto. Isso é uma mentira. Isso não te afetou em nada, nem afetou a pessoa para a qual você mentiu em nada. Mas não deixa de ser uma mentira. Isso é uma mentira que todo mundo faz. O que acontece? Tem pessoas que mentem muito e aí a mentira pode surgir como uma dependência. E quando eu falo uma dependência, é quando a mentira vem de uma forma muito compulsiva. E o que acontece? As pessoas que são dependentes de mentira, elas sabem que elas estão mentindo, mas elas não têm o controle sobre o que elas estão mentindo. Então elas começam a mentir desenfreadamente. Então os dependentes da mentira, eles têm um hábito parecido com os viciados em drogas, viciados em álcool, porque eles sabem que é errado, eles sabem que faz mal, eles sabem que estão se prejudicando e prejudicando pessoas à sua volta, mas eles não têm o controle sobre, eles não conseguem controlar a mentira. E isso tem um nome, essa mentira compulsiva, essa mentira deliberada que as pessoas fazem, que algumas pessoas fazem, chama mitomania. Mitomania é o nome do transtorno das pessoas que têm quando elas mentem compulsivamente. Agora eu vou ver um pouquinho do que vocês estão falando hoje. O Rodrigo está falando que é um ótimo tema. A Ingrid está me perguntando quais são os sinais que os mentirosos têm. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. A Betânia, mentira compulsiva, eu posso fazer uma intervenção? Ai, gente, eu não consigo acabar de ver as respostas de vocês, porque tá com um pontinho de interrogação. Eu juro que eu vou responder vocês um por um nos comentários, tá? Se eu não responder aqui na live, é porque a pergunta vem com ponto de reticências depois, e eu não consigo ver o final da pergunta para conseguir responder adequadamente. Então, depois, uma por uma, eu vou respondendo vocês nos comentários. A Thalita tá perguntando, é verdade que o mentiroso não olha no olho? Não, Thalita, isso não é verdade. Ainda mais a pessoa que o mitomano, que a gente chama que a pessoa que sofre da mitomania, chama-se mitomano, ele age normalmente. Por quê? Porque ele acredita que aquela mentira é verdade. Então ele não se importa muito com isso, tá? A Marta me perguntando, eu conheço o mitomaníaco, é mitomânico, tá? Tem cura sim, Mary, e a psicoterapia é essencialmente. Primeiro, gente, mas aí que tá, pra psicoterapia, qualquer transtorno que seja, qualquer questão que seja, a priori a pessoa tem que compreender a questão que ela tem. Então, se ela tem depressão, se ela tem ansiedade, se ela tem fobia, se ela tem pânico, se ela tem compulsão por mentira, se ela tem compulsão por compras, se ela tem toque, é primordial a pessoa primeiro saber o que tem. Ou pelo menos aceitar que tem alguma questão que precisa ser trabalhada. Não adianta você sugerir terapia para uma pessoa que não compreende ou que não aceita o que tem. Porque aí a pessoa não vai se tratar e a terapia também às vezes nem faz efeito se a pessoa não realmente aceitar o que tem. Tá? Andrene, como perceber se a mentira se tornou patológica? É isso que eu vou chegar. A mitomania, que é o transtorno da mentira, o que acontece? A pessoa que é mitomânico, desculpa, é muito difícil esse termo de falar às vezes, é um transtorno patológico pela mentira, então ele mente compulsivamente e essa mentira compulsiva interfere no julgamento dele, no julgamento racional dos pensamentos dele. E isso, o que acontece? Isso interfere na família dele, interfere no trabalho dele, interfere nos relacionamentos dele. E por que isso? Porque ele começa a inventar mentiras e as mentiras viram tão mirabolantes que as pessoas começam a entender que aquilo não tem como acontecer, que aquela história não é verdade. Só que ele acredita que aquela história é realmente verdade, que acontece, e aí ele torna a mentira dele uma verdade pra ele. E aí vira uma discussão, né, entre, putz, mas você tá mentindo, cara, essa história não existe, tá louco, nada a ver. E ele, não, existiu, eu tô dizendo que existiu. Ele torna como uma verdade absoluta. E quanto mais você fala, você tá mentindo, mais a pessoa fala, não tô. Então é muito difícil a gente conseguir perceber, mas quanto mais ela mente, são mentiras cada vez mais elaboradas, é uma mentira em cima da outra.
E o que acontece? A mitomania, ela não tem uma causa específica. Ela é um conjunto de causas. E quais são as causas mais frequentes, eu posso dizer, as mais comuns que acontecem? Então, histórico de vida da pessoa influencia muito se ela vira uma pessoa mitomânica ou não. Os relacionamentos passados que ela teve influenciam muito se ela é uma pessoa mitomânica ou não. A relação com os pais na infância é fundamental para saber se ela vai virar um adulto mitomânico ou não. As experiências ao longo da vida dela também trazem essas questões, se ela é uma pessoa mitomânica ou não. A baixa autoestima é um sinal fortíssimo também, se essa pessoa tem a mitomania ou não. A necessidade de atenção e a necessidade de aceitação também é imprescindível. E ela também mente muito para se proteger de situações constrangedoras. E para essa pessoa que tem a mitomania, qualquer situação vira constrangedora. Porque ela sempre quer ser o foco da atenção, ela sempre quer ter uma história para contar, ela sempre quer chamar a atenção de alguma forma. Então, tudo que não seja constrangedor não existe. Então, todas as situações são constrangedoras porque ela nunca consegue se vangloriar. Então, para ela se vangloriar, ela acaba inventando mentiras, tá? Deixa eu ver um pouco as perguntas de vocês. Aureliano, quem ama mente? Mente, todo mundo mente, né? Eu acabei de falar, depende do grau da mentira, depende de quantas vezes essa pessoa já mentiu, depende do que ela já mentiu. Aí é muito particular, né? A Célia, como corrigir o mentiroso criança? Célia, não tem como a gente corrigir, porque a mentira, ela... Como eu posso te falar isso? Ela, até certo ponto, ela ajuda a regular as situações adversas da vida. Então, a criança, às vezes, ela vai ter que aprender a mentir para não ofender alguém. Foi o exemplo que eu dei. Por exemplo, a criança tá com você, a criança, e alguém pergunta para essa criança: você gostou dessa camiseta? X. E a criança não gostou. Pra criança não falar: não gostei, feio, horrível, nossa, não. Pra não fazer o outro se sentir mal. E pra criança não causar um constrangimento, a criança fala: tá, gostei. Então, a mentira, até certo ponto, ela ajusta o convívio em sociedade. A questão é, o que ela faz com essa mentira? Ela mente para esconder uma lição de casa, mas ela mente muito. Por que ela mente muito? Porque o que a criança mente para quê? Para evitar castigo, evitar bronca, evitar punição. Então, se ela tá escondendo algo, é porque ela sabe que ela vai ser castigada ou punida. Então, a gente teria que mudar esse método. Por que ela é castigada? Por que ela é punida? E compreender, você tá mentindo porque você não tá entregando, você não tá contando pra mim que tem lição de casa? Então vamos fazer o contrário, me conta e aí eu não vou te punir, eu vou te punir de uma outra forma. Porque a criança, ela só mente pra evitar punição, castigo e bronca, ou quando ela é um pouquinho maior pra evitar situações constrangedoras, né? Que é o que a maioria das pessoas faz hoje em dia, tá? Eu acho que eu te respondi, sério, eu não sei, depois você me fala. A Evelyn, como dizer a verdade sem ferir? Então, a Evelyn, é muito tênue a gente tentar dizer a verdade sem ferir o outro, né? Porque se alguém perguntar pra você: você gostou da minha roupa? E você achar a roupa horrível, e você falar pra pessoa: achei essa roupa horrível, vai ficar uma situação constrangedora, vai ficar uma situação chata. Então, sei lá, dizer assim: eu não sou muito fã desse estilo de roupa que você tá usando, mas talvez se você goste. Você tenta responder de uma forma mais sutil quando você não te agrada algo. Mas às vezes é muito difícil você dizer a verdade sem ferir. É a mesma coisa bebê recém-nascido. Que bebê recém-nascido lindo. Puta, você achou o bebê com cara de joelho. Você vai falar o quê? Não, esse bebê tem cara de joelho? Não, você vai falar: nossa, que bebê bonitinho. Por quê? Porque não te prejudica em nada, não prejudica o outro em nada você falar isso. Você tá até evitando um constrangimento, você tá até evitando um mal-estar. A mentira, a questão principal da mentira é quando ela se torna algo ruim, quando ela se torna algo compulsivo, ou quando ela começa a interferir com outras pessoas, e interferir de uma forma que prejudique ou modifique a vida de outras pessoas sem consentimento delas, tá? Por exemplo, traição é uma mentira, horrível, péssima, não pode acontecer. Então tem tipos e tipos e situações onde a mentira é aceita ou não, né? Assim, eu tenho muito medo de apresentar trabalho.
Sandy, e isso tem a ver com mentira? Não entendi esse seu comentário. Isso pode ser fobia? Ah, tá. Ah, Sandy, a gente pode conversar sobre isso numa outra live, tá? Sobre fobia e sobre essas coisas. A gente tá falando sobre mentira, acho que não cabe muito, mas se você quiser também conversar um pouquinho comigo na minha página sobre esse medo que você tem, alguma forma de psicoterapia que possa te auxiliar nesse medo, me procura na minha página. É psicóloga Stephanie Nebó. E eu tô lá pra gente conversar um pouquinho sobre isso também, se você quiser, tá bom? O Aurélio, a pessoa que mente tem a capacidade de mentir? Tem, como qualquer outro. Clica no ponto de ciências que abre pra visualizar. Não abre, Thiago, já tentei, ele não tá abrindo. Eu não sei o que acontece. Aparece muito pequenininho o comentário de vocês e ele aparece sempre com reticências. Mas eu vou responder um por um depois, tá? Pode deixar. Como lidar com um mentiroso? A Silvia tá me perguntando. Silvia, depende do grau de mentira que essa pessoa faz. Depende de qual mentira ela conta. Porque se for uma mentira que a pessoa conta e você vê que ela se sente bem mentindo, mas que não te interfere em nada e que é uma coisa dela, o que você vai fazer, né? Ela que tem alguma questão que ela precisa tratar na psicoterapia. Não tem muito o que fazer. Mas aí se é uma questão da mentira que influencia na sua vida, aí você tem que conversar com a pessoa sobre. É até indicar, olha, acho que você precisa procurar uma terapia. Tem uma questão acerca da mentira e tudo mais. Tá? A Maria tá dizendo que o filho dela tem medo de falar em público. Sobre falar em público, a gente pode conversar um pouquinho depois por inbox ou por mensagem, tá, Maria? Me procura na minha página. É psicóloga Stephanie Nebok. Daí a gente conversa um pouquinho, tá? Deixa eu ver. A Ana Paula tá dizendo a grávida de Taubaté. Gente, vocês lembram dessa história da grávida de Taubaté? Que mentiu que tava com barrigão, que tava grávida de eu não sei quantos bebês e era tudo mentira. Isso é uma mentira que prejudicou muita gente, né? Prejudicou quem quis ajudar, prejudicou todo mundo que foi atrás. E aí a gente tem que entender por que ela mentiu, porque daí sim vira um transtorno, né? Porque ela chamou a atenção. Por que ela quis chamar a atenção desse jeito? O que faltou nela? O que ela precisa nela para ter que chamar a atenção do outro naquela proporção, né? Que foi essa nota. Eu lembro disso também. Deixa eu ver. A Fátima, a mentira patológica pode ser genético? Não. Como eu falei, a mentira patológica, ela está muito mais relacionada a uma gama de sintomas diferentes. Então, o histórico de vida individual daquela pessoa, os relacionamentos daquela pessoa ao longo da vida, a relação que ela teve com os pais durante a infância dela é um fator, assim, super, hiper, mega importante. As experiências de vida que ela teve ao longo da vida, ela tem questões sobre a baixa estima dela, tem uma autoestima muito baixa, ela tem necessidade de atenção, então tem mais a ver com fatores ambientais e históricos da vida daquela pessoa, não tem um fator genético, tá? Deixa eu ver o que mais que eu consigo ver de... o Henrique, quando a mentira é necessária. Então, Henrique, a mentira ela nunca é necessária. É que as pessoas acabam mentindo muito e mentindo até diariamente para evitar situações constrangedoras, evitar situações desagradáveis e evitar brigas desnecessárias. Eu não digo que ela é necessária, eu digo que ela evita situações desnecessárias, né? Porque em vez de você explicar ou argumentar o porquê que você não gosta, você fala, gosto, claro, gosto. Vou dar um exemplo, eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas assim, você tá vendo uma criança na rua e você fala, que criança linda, de repente você nem acha a criança tão bonita, mas você prefere falar isso do que falar, olha, veja bem, pro meu gosto, talvez eu acho que essa criança podia se vestir de tal maneira. Então, pra você evitar toda essa questão de trabalhar e falar, você prefere, é muito bonita. Então, ela não é necessária, mas ela também não cria situações desnecessárias. Tá? Não sei se isso ficou muito claro pra vocês. A Mari tá dizendo, quem tem mitomania não aceita a verdade, ela pode aceitar a verdade vinda de fora, mas quem tem a mitomania, ela inventa mentiras e ela aceita que aquela mentira dela se tornou uma verdade. E aí que tá a diferença. Ela inventa uma mentira, ela cria uma situação, ela cria uma história, e aí essa história ela faz virar verdade absoluta pra ela. Então ela pode até aceitar uma verdade externa, mas ela inventa as próprias verdades, tá?
Oi, Sandy, eu respondo a sua assim, manda ela bem curtinha, ou manda ela várias vezes, senão eu te respondo ela depois que finalizar a live, porque eu tô com alguma questão aqui no Facebook que aparece a reticências e eu não consigo clicar pra ver o final da pergunta de vocês. Então, para não responder pela metade, como a pergunta tá pela metade, eu vou responder um por um. Assim que acabar a live, eu vou responder um por um nos comentários. Mas se quiser me mandar mensagem no meu Facebook, é psicóloga Stephanie Nebó. O link tá disponível aqui pra gente conversar um pouquinho mais, se eu não conseguir ver sua pergunta agora, tá? Obrigada, Betânia, por falar que meus esclarecimentos são bem objetivos. Eu trago essa aula, gente, de uma maneira muito leve e muito didática e muito tênue e muito sutil e muito superficial para a gente conseguir conversar sobre isso. E o que eu quero que fique claro com essas lives é explicar um pouco mais sobre temas diversos da psicologia. Por isso que eu tô aqui toda semana. Então, temas que vocês têm curiosidade, que vocês têm dúvida, que vocês não compreendem muito bem, eu tô aqui para explicar para vocês o que eu consegui. Então, tanto que esse tema foi uma sugestão de vocês, e eu espero até estar ajudando vocês sabendo um pouco mais sobre como funciona a mentira, porque é muito estranho, a gente se choca quando descobre que, nossa, nós mentimos todo dia, né? Porque os falsos elogios, as desculpas esfarrapadas não deixam de ser mentiras, né? Sandy está perguntando sobre fobia, a gente está falando sobre mentira. Então, me procura na minha página que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Senão, a gente vai começar a mudar o tema da live e mudar o foco da live. E aí fica difícil da gente voltar pro tema da mentira, tá bom? O Danilo tá perguntando como decifrar quando o mitomano fala a verdade. É muito difícil a gente identificar isso, mas normalmente quem tem a mitomania, ele inventa mentiras muito elaboradas e histórias mirabolantes. Então, quando você começa a desconfiar muito, acho que todo ser humano tem aquele feeling, quando você começa a desconfiar muito, é sinal que aquela pessoa tá mentindo. É porque o que acontece? É muito difícil eu te classificar como todo mitomano você consegue descobrir de tal jeito. Não é muito individual como cada um mente. Mas, no geral, quando vem uma mentira muito grande, uma história muito mirabolante, tem algum sintoma de mentira ali. Mas é difícil falar generalizar, né? Tem que ver muito caso a caso. Tá, Danilo? Deixa eu ver o que mais que eu consigo ver. A pessoa que mente diariamente tem distúrbio? Ela tá perguntando. Tem, é a mitomania, que é o que a gente tá conversando aqui. Tem sim. A Deia disse uma frase muito bacana. Eu consegui pegar o comecinho que tem a reticências, tá? Mas que a mentira, ela faz parte do desenvolvimento humano. É exatamente isso que a gente tava conversando, né? Pra se livrar de situações constrangedoras, se livrar de broncas, se livrar de discussões, as pessoas acabam mentindo às vezes sim. A Monique, a mentira pode ser hereditária? Não, Monique. A mentira tem mais a ver com situações ambientais e situações da própria vida da pessoa. Não tem nada a ver com fatores hereditários ou genéticos, tá? É a convivência, o ambiente. Então, se ele convive com pessoas que mentem muito, talvez ele tenha o hábito por conta dessas outras pessoas. Mas aí tem a ver com o ambiente, não com a genética, tá? A Leda Daut tá me perguntando, mentiroso patológico também pode ser manipulador? E aí tem as reticências. Não necessariamente, porque a pessoa que mente, ela tá mentindo pra ela mesma, né? Pra ela ter uma verdade absoluta pra ela. Então, necessariamente, ela vai manipular o outro com a mentira dela. Tem sim as pessoas que mentem pra ter algum ganho ou alguma regalia. Existe. Mas o mentiroso patológico, a mitomania que a gente chama, tá muito mais ligada a inventar histórias, tá muito mais ligada a aumentar fatos do que ter ganhos e regalias. Normalmente, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Teve uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa que começou a inventar que era juiz, que era advogado, que falava cinco línguas, nananã. Ele foi ganhando coisas, foi ganhando cargos, foi ganhando importância por conta dessas mentiras, porque ele não era nada disso. Mas ele mentia pra ele se sentir bem e aí ele tinha ganhos por conta disso. Ele não mentia pra manipular o outro, ele mentia porque aquilo fazia bem pra ele, tá? Eu consegui te responder um pouquinho, depois você me responde. O dissimulado é um mentiroso? É muito tênue essas questões, gente, porque a pessoa dissimulada, ela pode sim ser uma mentirosa,
Mas aí vai de caso a caso, eu não tenho como generalizar e responder que toda pessoa que é dissimulada é mentirosa. Porque varia muito, cada indivíduo é diferente, então a gente tem que sempre respeitar a individualidade de cada pessoa, tá? Jane, a sua pergunta tá com reticências, tá? Assim, quando a mentira prejudica a pessoa, mas a pessoa, 3 pontinhos. Então, todas as perguntas que estão com reticências, eu tô vendo aqui, é que eu não quero responder vocês pela metade. Então, nos comentários eu vou responder um a um depois, tá? Pode deixar, gente. O depressivo pode chegar a mentir para chamar a atenção? Pode. Uma das características é chamar a atenção das pessoas que mentem. Principalmente das pessoas depressivas, né? Porque elas vão ter algum ganho chamando a atenção. E aí, para depressão, tem uma correlação interessante, Rodrigo. Então, pode mentir sim para chamar a atenção. A Evelyn, como a terapia pode ajudar uma pessoa que mente? Evelyn, aí varia muito, porque tem a pessoa que mente, mas somente, e tem o mitomânico, que é a pessoa compulsiva por mentiras. Para a pessoa compulsiva por mentiras, a terapia, como ela funciona? Pelo menos na terapia cognitiva comportamental, que aqui eu trabalho hoje. Essa pessoa ela tem pensamentos desajustados, elas têm pensamentos distorcidos acerca desses temas, por isso que elas mentem. Então, para a TCC, o que a TCC faria? Né? O que a TCC faz? Né? O que a gente faz na clínica, no consultório? Como ele tem pensamentos distorcidos, e esses pensamentos geram sentimentos distorcidos, que geram comportamentos distorcidos, a gente tem que voltar lá nos primeiros pensamentos distorcidos deles, compreender da onde começou essa mania por mentiras, da onde começou essa necessidade de mentir, quais foram essas mentiras, quais ganhos ele teve com essas mentiras, para daí conseguir mudar esses pensamentos distorcidos sobre que a mentira vira verdade, tá? Para uma pessoa que mente e não é uma compulsão por mentiras, ela só tem esse hábito a mais de mentir, a psicoterapia consegue também trabalhar dessa forma, mudando esses pensamentos acerca da mentira, tá? Deixa eu ver o que mais eu consigo ler. A Gal tá me perguntando, normalmente quem mente é fofoqueiro? Não, a diferença entre a mentira e a fofoca é que a mentira é você tá querendo ou não fazendo um ato deliberado de uma declaração falsa. Você tá declarando algo falso. O que a fofoca é? A fofoca é a transmissão de uma notícia de terceiros. Então, eu e a Gal aqui. Então, Stephanie e Gal. E aí, uma terceira pessoa, sei lá, a Maria, uma terceira pessoa chamada Maria, está falando algo sobre mim pra você, Gal. Isso é uma fofoca, ela tá contando, ela tá noticiando um fato meu pra outras pessoas. Isso é fofocar. É eu contar uma notícia da vida de outra pessoa. Podem ser que pessoas inventem mentiras de outras e isso vire uma fofoca. Então, sei lá, pessoa X, a Maria inventou uma mentira sobre mim pra você. Ela tá mentindo pra você e ao mesmo tempo fazendo uma fofoca. Mas não necessariamente a fofoca e a mentira são a mesma coisa, tá? Deixa eu ver o que mais. Quando a mentira prejudica outra pessoa, o que fazer? Boa, Jane, deu pra pegar sua pergunta inteira. Quando a mentira prejudica outra pessoa, o que fazer? Pedir pra essa pessoa que tá mentindo e te prejudicando, procure a terapia, procure a psicoterapia. Porque o que acontece? Se essa pessoa tá no nível de mentir para outra e prejudicar essa outra, é que ela precisa de algum acompanhamento psicológico. Ela precisa de algum acompanhamento para compreender o porquê que ela tá mentindo e compreender que essa mentira dela tá prejudicando uma outra pessoa, tá? Ficou claro para você, Jane? Se não ficou, você me fala que eu te respondo de novo, de uma outra forma. Deixa eu ver o que mais eu consigo pegar de vocês. Vocês estão me agradecendo, obrigada pelos elogios, gente. O Danilo, como a família pode ajudar o mentiroso a superar isso? Então, Danilo, a família pode auxiliar uma pessoa que mente compulsivamente indicando a psicoterapia. Não tem outra sugestão além da psicoterapia e, dependendo do caso, até um acompanhamento psiquiátrico por conta de um acompanhamento medicamentoso, tá? Pode ser necessário o acompanhamento desses 2 profissionais. Mas o que a família pode fazer? Ajudar a levar para um psicólogo, ou falar, olha, acho que você precisa de um psicólogo, ir junto, conversar.
e explicar pra essa pessoa, olha, acho que você tá mentindo muito, acho que tá até perdendo o controle, vamos procurar ajuda? Acho que o diálogo, gente, é a melhor maneira de se resolver qualquer situação, seja ela qual for. Então, dialogo com essa pessoa, né? Eu acho que é o essencial, tá? A Vanessa, crianças de 4 ou 5 anos mentem. Elas mentem muito mais fantasiosamente, tá? Do que as crianças acima dessa idade. O Emerson Martins, essa pergunta é muito bacana, gente. Omitir seria mentir? Tem uma diferença entre omitir um fato e mentir sobre um fato. Às vezes a gente omite fatos para não prejudicar o outro ou para não magoar o outro. Então depende do porquê que você está omitindo. Omitir um fato. O que é a palavra omitir? Omissão. Você está escondendo um fato. Esconder esse fato vai prejudicar o outro de alguma maneira? A partir do momento que você omitir um fato prejudica o outro, você está prejudicando o outro, você não está mentindo. Omissão e mentira são coisas diferentes. E tem funções totalmente diferentes, isso tem que ficar bem claro. Mas ambas podem chegar a prejudicar o outro. Depende do que você está omitindo e do que você está mentindo. Tá, Emerson? A Nicole, a manipulação de verdades também é um distúrbio? O que seria essa manipulação de verdades que você está me falando? Porque a gente pode manipular verdades para não prejudicar o outro. A gente pode manipular uma verdade para não magoar o outro. Depende do porquê que você está manipulando a verdade. Porque, na verdade, o que é manipular a verdade? Você conta metade da história? Você conta a história distorcida? A partir do momento que você distorce uma história, já é uma mentira. Então, o que quer dizer essa distorção da verdade que você está dizendo? Deixa eu ver aqui mais. Como o psicólogo ajuda esse paciente? O Vana tá me perguntando. Que paciente você tá me perguntando? Que eu dei vários exemplos aqui. Qual que você tá querendo saber? A Mariana, não esqueça de você não. Mariana, você mandou mensagem na minha página, eu te respondo. Deixa eu finalizar a live e a gente conversa, tá bom? Como fazer a pessoa perceber que ela está mentindo? Nicole, aí depende, porque tem pessoas que, quando ela tem a mitomania, ela sabe que ela está mentindo, mas o ato de mentir é mais forte que ela, então ela acaba mentindo às vezes sem perceber. Quando ela vê, ela já mentiu. Então, para essa pessoa, você tem que falar, olha, acho que você está passando dos limites, você não está inventando umas histórias. É conversar. É o diálogo, gente. É fundamental vocês dialogarem com as pessoas, né? Acho que o maior poder que a gente tem hoje é a comunicação. Então é falar, olha, acho que você está passando dos limites, por que você não procura ajuda, procura uma terapia? Esse é o papel fundamental que as pessoas têm que ter hoje, tá? A Alda tá me perguntando, vale a pena desmascarar o mentiroso? Alda, então, a mentira, ela nunca é necessária. Ela, às vezes, faz parte do processo de desenvolvimento e faz parte do processo de convívio, mas ela nunca é necessária. Dependendo do quanto essa pessoa mente, ou porque ela mente, ou o que ela mente, às vezes é necessário sim que ela procure um tratamento, procure ajuda para desmistificar o porquê ela mente tanto e até para ela parar de mentir tanto, né? Porque as pessoas que vivem de mentira, na verdade, vivem da mentira, elas vivem em uma mentira. Então, trazer essas pessoas de volta para a realidade, trazer essas pessoas de volta para a verdade, né? Isabel, boa noite, está chegando agora. Vamos ver o que mais que eu tenho de pergunta para vocês. A Débora tá perguntando, e tem um fundo de tem um fundo que desencadeia isso? Débora, o que acontece? Tem vários sintomas, várias situações na vida que desencadeiam a mitomania, que é a compulsão pela mentira. Quais são? O histórico de vida dessa pessoa super influencia, os relacionamentos que ela teve ao longo da vida influenciam, o relacionamento que ela teve com os pais na infância é super influenciador se ela vira uma pessoa mitomânica ou não. As experiências de vida que ela tem ao longo da vida, a baixa autoestima também influencia bastante, a necessidade de atenção ou ter muita carência também influencia nisso, e a tentativa de se proteger de situações constrangedoras são os grandes gatilhos, os grandes causadores de pessoas que têm a mitomania, tá? Então são vários sintomas, várias situações ambientais diferentes que causam a mitomania, tá? A Luciana, só tá metade da sua frase, mas acho que eu consigo compreender o conteúdo dela.
que o exibicionismo comum nas redes sociais contribui para a mentira. Muito. As pessoas, não vou dizer que elas mentem, vou dizer que elas omitem. Por quê? Porque não são todas as pessoas, eu nunca vou generalizar, tá, gente? Eu vou sempre falar normativamente, normalmente, para pegar uma margem comum, mas não é a regra. Mas normalmente as pessoas, o que elas postam no Facebook, ou no Instagram, ou seja, na mídia social que for? Que elas estão viajando, que elas estão passeando, que elas estão com os amigos, que elas estão com o marido, com o namorado, com a esposa, com a namorada, com os amigos. Elas sempre passam a felicidade e como se aquilo acontecesse sempre. E não é sempre, né, gente? A gente não tá feliz todo dia, a gente não tá de bom humor todo dia, não é todo dia que a gente sai com os amigos, não é todo dia que a gente sai com os nossos maridos ou esposas, não é todo dia que a gente viaja. Então não tem... Tem as pessoas que mentem nas redes sociais, claro, mas tem mais a ver com a omissão. As pessoas postam coisas boas da vida, não as coisas ruins. Então tem muita essa diferença entre elas estão mentindo ou estão só postando as coisas que as agradam. E a gente tem que pensar no nosso ciclo social como isso funciona, tá? Você responde uma pergunta com outra pergunta, o Rafael tá perguntando. Não, às vezes eu tô perguntando só se ficou claro pra vocês os questionamentos que vocês estão fazendo. A Maria das Graças, e quando o mentiroso não aceita ser ajudado? Aí que tá, Maria. Pra qualquer questão acerca da psicologia, a principal coisa para uma pessoa começar um processo terapêutico, seja sobre qual tema for, é a pessoa aceitar que tem alguma questão. Não precisa nem aceitar que tem um problema, que tem um transtorno, que precisa de ajuda. Mas ela precisa compreender que algo com ela não está bom e que ela precisa buscar um processo terapêutico para auxiliá-la nessa parte da vida que não está boa. Então, ela minimamente precisa aceitar isso para poder iniciar um processo terapêutico, tá? O Bruno tá me perguntando a diferença entre mentira, boato e fofoca. A fofoca é uma notícia dada por uma pessoa sobre outra pessoa. Então, eu conto uma história de outra pessoa pra você, Bruno. Então, eu tô conversando com você sobre, sei lá, o João. O João não tá na conversa. Eu tô falando pra você, Bruno, você não tá sabendo do João? Aconteceu XYZ. Isso é uma fofoca. O boato é quando eu falo pra você assim, Bruno, eu acho que o João XYZ. Eu não tenho certeza, eu acho que. E a mentira é quando você inventa algo falso. É o falso testemunho mesmo, é uma declaração falsa sobre alguém. Quando eu falo eu acho, eu não tô dando certeza. Quando eu falo, vou dar um exemplo mais claro. Bruno, o João gosta de azul. É uma fofoca, tá? Eu tô te contando que o João é um terceiro, gosta de azul. Ponto final. Aí eu posso falar pra você assim, Bruno, eu acho que o João gosta de azul. Isso é uma fofoca. Não, desculpa, isso é um boato. Porque eu acho que ele gosta de azul. Eu não sei, eu tô achando. É um achismo. E uma mentira é, Bruno, o João gosta de azul. Só que ele não gosta, ele gosta de rosa. Aí é uma mentira. Então, é uma declaração falsa, seja ela qual for. Tá? Ficou claro, Bruno, pra você a diferença entre esses três? A Angélica, a distorção da verdade também é uma patologia? Mas o que é essa distorção da verdade que você está dizendo, Angélica? Porque o que é distorcer a verdade? É contar uma parte da verdade? É você inventar situações no meio de uma verdade? O que é? Porque distorcer a verdade é muito além, né? A gente tem que entender o que essa distorção está fazendo com a verdade em si, tá? A Luciana está perguntando, é mais difícil mentir para mentiroso? Não é mais difícil, porque como ele acredita que a mentira dele é uma verdade absoluta, ele vai acreditar que a sua mentira também é verdade, sabe? Ele é mais com ele mesmo, ele acredita que a mentira dele é verdade. Então pode ser que ele acredite em você sim. A Beatriz, como saber quando uma pessoa está mentindo? Beatriz, isso é muito individual e é muito caso a caso, não tem como eu te responder isso. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, tem a sua singularidade, tem a sua individualidade. Então eu não posso falar, todo mundo que mente levanta a sobrancelha. E aí não é verdade, se eu vou estar mentindo, porque não é assim, é muito individual de cada um para descobrir, como fulano mente, como ciclano mente. É mais você ver no dia a dia, ver os comportamentos e compreender o porquê aquela pessoa, se você acha que ela tá mentindo, questione, mas você tá mentindo sobre isso ou não? Gente, o diálogo é a forma mais importante e a que mais dá certo.
Quando as pessoas conversam, quando elas perguntam, quando elas interagem entre si, é onde tudo funciona melhor. A maioria das questões ocorrem pela falta de diálogo, a maioria das discussões ocorrem pela falta de diálogo prévio, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. A Sônia tá me perguntando como é feito o tratamento de uma pessoa com mitomania. Psicoterapia. E se necessário, um acompanhamento medicamentoso de um psiquiatra. Mas é só se necessário, tá? Primordial é uma psicoterapia, Sônia. Deixa eu ver o que mais vocês têm de questão aqui, gente. Luciana perguntou se omitir é mentir. Acho que eu já respondi sobre omitir e mentir, né? Vamos ver o que mais. O fato de não olhar nos olhos... já respondi também. O fato de não olhar nos olhos é uma verdade? Não, não é. A pessoa que pode mentir, ela pode olhar nos seus olhos também. Esse é um mito. O Kaique, aluno de psicologia, está gostando da live. Que bom, Kaique. Gente, eu fico muito, muito feliz com os elogios que vocês fazem. É muito gratificante para mim estar aqui e recebendo esses incentivos de vocês. Esse feedback de vocês é super importante para mim. Eu fico muito, muito grata mesmo de ter esse elogio, esse carinho de vocês toda semana conversando comigo. Bom, vamos voltar um pouquinho para a aula. Falando sobre a mitomania. Emanuele, um beijo para você. O mentiroso compulsivo, ele é definido por alguém que mente como um hábito. E desde a infância, né? Desde a infância ele tem traços. Foi como eu falei, a questão relacionada à família na infância do mitomânico traz muito dessa mentira hoje, traz muito do hoje. E a mentira para essa pessoa que tem mitomania, para ele é normal. É como ele vai responder qualquer pergunta para você, ele vai falar uma mentira. Então, para ele é normal mentir, ele não sente peso na consciência, ele não se sente remorso, ele tá mentindo, ele não tá nem aí, porque pra ele vira uma verdade. E às vezes são pequenas mentiras, outras muito elaboradas, pra ele é indiferente, ele só mente. A mentira compulsiva, ele esconde a verdade sobre tudo, então tudo pra ele vira uma mentira, tá? E o mitomano, que é a pessoa que mente compulsivamente, ele sabe que ele não está dizendo totalmente a verdade. Embora ele não possua consciência plena do que ele está fazendo, ele sabe que ele está mentindo. No primeiro momento ele sabe que ele está mentindo, depois essa mentira vira a verdade, tá? E quais são as características principais de uma pessoa com mitomania? Quando eu digo as características principais, não são só essas, não são todas que aparecem, mas acontece. Então, o que é? Ele reinventa acontecimentos. Então, o acontecimento aconteceu uma coisa super simples. Ele reinventa de uma forma extraordinária. Ele adultera dados. Então, quando eu falo dados, ele adultera no sentido de... Ele conta, sei lá, hoje fez frio. Ele vai falar assim, nossa, naquela terça-feira fez um frio. Meu Deus, parecia que eu tava na Alasca. Nossa, mas tava um frio absurdo. Tava quase nevando de tão frio que tava. Ele adultera os dados, sabe? Ele aumenta, ele engrandece os dados. Aí ele suprime informações também quando convém. Então, se alguém perguntar pra ele, você tá mentindo? Não vou falar você tá mentindo, que é muito óbvio, né? Ele vai falar que não. Deixa eu pensar mais sobre suprir informações. Deixa eu pensar em uma. Por exemplo... ele tem que pagar um monte de conta no mês. Aí vem a esposa dessa pessoa e pergunta, você pagou as contas? Paguei. E quanto ficou as contas? Não. E muda de assunto. Ele suprime a informação de quanto ele pagou nas contas porque ele não pagou ainda, entendeu? Ele esconde informações. E aí ele coloca em risco a integridade das pessoas, porque ele acaba inventando mentiras sobre várias outras coisas que acabam interferindo na vida dos outros, tá? E os hábitos da mentira, eles se alinham com outros traços, como, por exemplo, a frieza, o desrespeito, a agressividade. Primeiro, o desrespeito e a frieza principalmente, porque ele tá mentindo, ele sabe, naquele primeiro momento que ele mente, naquela primeira vez que ele conta a mentira, ele sabe que ele tá mentindo. Então, naquele momento ele tá te desrespeitando porque ele tá mentindo, ele sabe que ele tá mentindo.
E ele é muito frio, porque ele consegue inventar uma mentira e fazer você acreditar ou fazer você tutibiar sobre aquela história, se ela é verdade ou não. E as pessoas que têm a mitomania, elas são mentirosas convictas, elas se treinam, né? Elas vão se treinando ao longo da vida a mentir. Então, aquela mentira vira verdade para ela, como a gente está conversando aqui sobre a mentira compulsiva. Deixa eu ver o que vocês estão falando enquanto eu tô conversando com vocês. A Samira já chegou, né, Samira? Deixa eu ver o que eu consigo ver. A Vanice, a mãe da minha neta mente muito. Vanice, se você quiser conversar um pouco comigo, gente, se vocês querem mandar mensagem, mandar pergunta, conversar comigo no particular, o meu Facebook é psicóloga Stephanie Nebó. O link está disponível aqui no finalzinho da live. Podem conversar, podem mandar mensagem, sugestões de tema. Tô lá pra gente bater um papo também, tá bom? A Cláudia é estudante de psicologia e tá amando a live, que bacana, gente. Deixa eu ver o que mais eu consigo ver. Por enquanto é isso. E a questão que eu quero deixar pra vocês é que quando o mentiroso ele vive em função daquelas mentiras, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender por que ele tá fazendo isso, o que falta nele pra ele inventar aquela mentira, tá? Então, é mais ou menos isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma questão? É que tá vindo com a reticências, né? Então eu não consigo muito responder todos vocês. Mas eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês conheçam um pouquinho mais do que é a mentira a partir de hoje. Eu agradeço muito, muito, muito a participação de vocês até agora. Muito obrigada. É um carinho enorme ter vocês aqui. Eu faço essa live toda terça-feira, às 8 horas da noite, com o maior carinho para vocês, para poder colocar um pouquinho mais da psicologia no cotidiano de vocês, vocês compreenderem mais um pouco sobre os diversos temas que a psicologia engloba. Então, sugestões de temas que vocês queiram saber um pouquinho mais, é só mandarem na minha página, é psicóloga Stephanie Nebó. Fiquem à vontade. Muito obrigada por estarem aqui comigo até agora. E a gente se vê na semana que vem. Eu espero vocês na semana que vem. Fiquem à vontade para falar comigo. Eu tô lá disponível. Eu vou responder. Eu prometo que agora eu vou responder um por um. Que teve reticências, eu vou responder um por um agora. Muito obrigada por tudo, por estarem até aqui. E a gente se vê na próxima semana. Tá bom? Então, um beijo a todos vocês e boa noite.